Estamos nesse trimestre estudando os 10 mandamentos. Agora nós vamos estudar a segunda lição do trimestre. Uma lição que fala sobre o primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de ti. Como será que a nossa sociedade moderna está se comportando diante desse mandamento de Deus, diante desse primeiro mandamento? Será que esse primeiro mandamento é o primeiro que faz com que todos os outros tenham sentido? Nós vamos estar estudando isso exatamente agora, nesse momento em que veremos sobre o primeiro mandamento, que fala sobre não ter outros deuses diante de mim. E aí, rapaz? Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Hoje nós vamos, aqui em meio ao campo, novamente, estudar sobre o primeiro mandamento daqueles que se tornaram o chamado Decálogo, ou seja, os mandamentos que Deus deu a Moisés para que o seu povo seguisse e por ele se orientasse a, vamos dizer assim, ter as suas próprias normas de comportamento, as quais obediência de normas trariam um jeito agradável de servir ao seu Deus. Assim o povo de Deus recebeu 10 mandamentos e hoje nós iremos estudar o primeiro deles, né? E esse mandamento é o seguinte: não terás outros deuses diante de mim. Se nós fôssemos pensar nessa ordem divina, de que não se deveria ter nenhum outro Deus diante do único Deus, nós podemos nos remeter à parábola do filho pródigo. Por quê? Porque nós hoje trataremos de um tema que vai nos remeter a esse mandamento, que é o tema relacionamento perigoso. Quando nós recordamos a parábola do filho pródigo, nós podemos dizer que ali temos um filho que não quis ouvir o alerta de seu pai, que não quis ouvir as orientações de seu pai, que não quis ouvir os mandamentos que haviam sido dados ao seu pai, os quais ele também deveria seguir. Esse filho quis ter novos relacionamentos, quis construir uma nova situação, conhecer novas coisas. E esses relacionamentos dos quais esse filho gostaria de ter, um deles é o seguinte: seria afastar-se do seu pai, daquilo que o seu pai lhe ensinara, daquilo que o seu pai dera a ele, pegar tudo aquilo e construir um novo relacionamento, descobrir um novo tipo de pai, um novo tipo de prazer, um novo tipo de vida. E ele pegou as coisas de seu pai, que seu pai havia o dado na proporção de sua herança, e ele era o filho caçula, e na tradição hebraica o filho caçula não tem parte na herança do pai. Mesmo assim, ele requereu ao seu pai a sua parte da herança. O que nós podemos trazer como exemplo para o dia de hoje? O homem é como esse filho caçula. Ele pode ser uma criatura de Deus, ele pode se achar um filho de Deus, mas ele não tem parte na herança de Deus. Somente o primogênito. E essa figura da parábola do filho pródigo nos remete exatamente a isso. Nós temos hoje a figura do nosso primogênito, que é Cristo. Ele sim é o herdeiro de todas as coisas. E aquele filho pródigo quis pegar para si a parte que ele achava que lhe cabia. Ó pai, me dá a minha parte que cabe em sua herança. Além dele não ter herança alguma com seu pai, é interessante que ele pede ao seu pai algo que não seria dele. E o seu pai, com todo amor, oferece a ele a sua parte na herança.
Na verdade, nós vivemos hoje à mercê e sob a misericórdia de Deus. Nós respiramos o ar que Ele nos dá gratuitamente. Nós caminhamos e vivemos nesse mundo, comemos, bebemos do suor do nosso rosto, muito bem, mas de qualquer forma a nossa vida é uma parte de uma herança que não é nossa, nos foi antecipada, mas foi antecipada para termos um relacionamento com o nosso Pai, o Pai daquele que é o primogênito e herdeiro de todas as coisas. Então o filho pródigo pegou aquela parte que o seu pai havia dado a ele, embora ele não merecesse e também não tivesse direito, e ele pegou essa parte e procurou ter uma outra relação, abandonando a relação que tinha com o seu pai, construindo novas relações. E esse relacionamento que ele construiu após abandonar o seu pai foi um relacionamento muito perigoso. Nós sabemos que o resultado dessa história é que ele perdeu tudo que o pai tinha lhe dado e ao final comia das alfarrobas que eram dadas aos porcos. Ele retornou à casa do pai e pediu: pai, torna-me como um dos seus jornaleiros, porque eu gastei tudo que não era meu, mas que o Senhor tinha me dado, e agora pelo menos me faz como um de seus empregados. A frustração daquele filho foi muito grande, porque ele viu que os relacionamentos que ele construiu fora da casa do seu pai foram relacionamentos que destruíram a sua vida. Então a parábola do filho pródigo é uma parábola que nos serve de alerta para as nossas vidas. Pode ser que nós estejamos neste momento usufruindo de uma parte que Deus nos deu, mas que nós não merecemos e que nós não temos direito. E essa parte está sendo usada para relacionamentos que não são o relacionamento com o nosso Deus, que é o Criador de todas essas coisas, das quais nós aproveitamos gratuitamente. O pai avisou e o filho não quis ouvir, fechou os seus ouvidos, mas porque ele queria novos relacionamentos. O primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim, é também um alerta do nosso Pai Celestial. Novos relacionamentos podem ser perigosos e podem nos levar à ruína, à desgraça, à destruição daquilo que temos por enquanto e que ainda não é nosso, mas que pode se tornar nosso se nós nos tornarmos filho dele por adoção. Então esse primeiro mandamento é uma advertência sobre o perigo de um relacionamento diferente daquele que Deus nos propõe. Mas esse mandamento, além de um alerta, de uma advertência para relacionamentos fora do relacionamento com Deus, e são relacionamentos perigosos, também é uma manifestação do amor de Deus. O fato dele dizer, não terás outros deuses diante de mim, significa de que Deus nos ama ao ponto de não querer que nós destruamos as nossas vidas com relacionamentos que não são compatíveis com aqueles que ele nos orienta. E o primeiro tópico de nossa lição trata justamente desse relacionamento. Um relacionamento com Deus e deuses na Bíblia. Nós vamos ver que a Bíblia nos traz exemplos dos perigos de novos relacionamentos ou de relacionamentos diferentes daquele que Deus nos propõe. Deus, como diz lá em Isaías 43:10 e também em 1 Coríntios 8:6, ele quer ser servido, adorado e crido como o único Deus. Ele é o Deus Altíssimo, El Elohim. Os filisteus, os povos que estavam à volta de Israel e que cercavam, vamos dizer assim, o povo escolhido, a nação santa, né, o povo separado para servir a Deus e servir inclusive de exemplo daquele povo que se relaciona diretamente com o único Deus vivo. Os filisteus, por exemplo, tinham um Deus chamado Dagon. Os amorreus tinham um Deus chamado Moloque, um terrível Deus que era uma estátua, muitas das vezes uma estátua de vime, outras vezes uma estátua de pedra ou de barro, onde tinha um orifício que eles colocavam os recém-nascidos. E embaixo havia uma fornalha que queimava aquelas crianças e aquelas crianças eram oferecidas em sacrifício a Moloque para que ele pudesse dar fertilidade
às suas lavouras, e os povos amorreus serviam a Moloque. Os fenícios, os povos de onde hoje se estabeleceram a terra do Líbano, serviam a Astarote, uma deusa também que era a deusa da fertilidade. Na relação dos povos com os deuses, a Bíblia nos traz exemplos de que haviam diferentes deuses naquela época. Portanto, Deus avisou ao povo escolhido de que era muito perigoso um relacionamento com esses deuses. Mas que se houvesse diante dele adoração e ele fosse daquele povo o seu único Deus, ele o protegeria, o prosperaria e tornaria aquela uma grande nação. Deus quer exclusividade na adoração. Mas por que Deus quer essa exclusividade dita nesse primeiro mandamento, que é o seguinte: não terás outros deuses diante de ti? Repito, por que Deus quer essa exclusividade? Seria Deus arrogante? A arrogância é o fato de dizermos, o arrogante é aquele que diz possuir algo que não tem. Esse é o arrogante. Uma pessoa arrogante é uma pessoa que nós vemos que tem uma extrema prepotência. Ou seja, ela acha que tem um determinado poder e realmente não tem aquele poder, mas ela se comporta como se tivesse. Deus não é arrogante, porque o poder que ele diz ter, ele tem. Ele é o Criador de todas as coisas. Mas você poderia dizer assim, mas Deus também não poderia ser um pouco mais humilde e nos conceder a possibilidade de termos outros relacionamentos, outros deuses além dele? Ele não seria assim mais humilde se ele nos concedesse essa possibilidade? Ora, o nosso comentarista traz um exemplo. Se Cristiano Ronaldo dissesse, eu não jogo tanta bola como dizem que eu jogo, o que ele estaria sendo? Ele estaria sendo um falso modesto. Essa falsa modéstia quer criar uma impressão no outro de que você é menos do que aquilo que você realmente é. Portanto, Deus sim é muito humilde, porque ele se relaciona comigo e com você, criaturas que não têm a menor chance de chegar aos pés dele, de chegar a se comparar com o mínimo do que ele seja. Embora fôssemos criados à sua imagem e à sua semelhança, não somos nada mais do que imagem e semelhanças. Não somos Deus. Portanto, Deus é extremamente humilde ao ponto de se relacionar com você e comigo. Não podemos requerer maior amizade. Deus também não é falso. Ele não diria para mim e para você que ele é menos daquilo que é. Deus é verdadeiro. Portanto, os ídolos trazem extremos prejuízos para as pessoas. E aqueles povos que serviam a esses deuses, hoje ainda são povos que se submetem àqueles que adoram o Deus vivo. Portanto, é um alerta este primeiro mandamento de que o relacionamento com outros deuses é extremamente perigoso. E Deus, em seu amor e em sua humildade, não sendo arrogante e nem sendo um falso modesto, nos traz essa advertência para que nós não venhamos a passar aquilo que o filho pródigo passou. O segundo item de nossa lição tem o seguinte título: relacionamento com deuses no passado e nos dias atuais. Para que nós devemos observar essa afirmação acerca do relacionamento com deuses no passado e nos dias atuais? Porque você poderia dizer, mas hoje não há mais quem adore a Dagon, não há mais quem adore a Moloque, ou não há mais quem adore a Astarte, ou Ishtar. Mas hoje nós não temos mais esse ídolo, realmente não existem mais esses ídolos. No passado, os ídolos eram ídolos de madeira, de pedra e de metal. Eram construções à imagem de alguma coisa, seja de um animal, de um réptil, de um homem
ou de uma criatura fabulosa, mas hoje nós realmente não vemos mais a adoração a esses tipos de ídolos. Por quê? Porque o cristianismo, na medida que se difundiu sobre todo o mundo, realmente foi removendo esse tipo de idolatria e de adoração ao longo dos séculos. Isso diminuiu muito, a ponto de existirem ainda muitos poucos povos que adorem ídolos de madeira, de pedra e de metal. Mas o leque de idolatria, o leque de adoração a outros deuses, o leque de relacionamentos diferentes do relacionamento de Deus se tornou muito mais criativo. E hoje nós podemos destacar que o homem, pelo menos o homem ocidental que nós conhecemos bem, ele derivou a sua adoração, o seu relacionamento com pelo menos 3 tipos de deuses que dominam a sua vida atual. Atualmente, nos dias atuais, nós podemos dizer que o dinheiro, que o sexo e o poder são ídolos na vida de muitas pessoas. Talvez seja o ídolo da atualidade. 3 relacionamentos perigosos. Muitas das vezes a pessoa vai se relacionar com o dinheiro como se fosse o seu Deus, com o sexo como se fosse o seu Deus, ou com a fome de poder, o fato de ter o poder como se fosse o seu Deus. E realmente nós vemos que as bases da nossa sociedade moderna é as bases de um relacionamento com esses 3 tipos de divindades: o dinheiro, o sexo e poder. Nós sabemos que não existe nenhum outro Deus além do Deus Altíssimo. Mas esses deuses foram criados pelo próprio homem, na medida que começaram a ter relacionamentos com eles e os adorarem. Há um apenas, a combinação de 2 ou a combinação dos 3. A sociedade atual precisa urgentemente abandonar a adoração a esses ídolos e conceder a soberania de Deus, né, a adoração a Deus, e conceder a Ele soberania em sua vida e ter uma soberania sobre as atitudes, sobre as suas ações. Nós vemos que hoje o homem tem fome de dinheiro. Ele quer acumular dinheiro e não quer acumular para poder abençoar os outros, ele quer acumular para adquirir riquezas e poder dizer, como naquela parábola, que meus celeiros estão cheios e meus currais abarrotados. E aí Jesus nos diz: louco, esta noite pedirão a tua alma. A sensualidade tomou conta da arte, tomou conta da mídia, tomou conta da televisão, dos jornais, das revistas, levando o homem a cada vez se comportar de uma forma mais promíscua. Os casamentos hoje se dissipam com muito maior facilidade, dada a promiscuidade vigente nos dias atuais. Falamos na aula passada sobre Zygmunt Bauman, que escreveu um livro chamado Amor Líquido, que diz que agora as relações são líquidas, elas escorrem entre os dedos e se perdem. Não há nada mais absoluto, tudo é relativo. Não há mais uma criação de um sentimento e de um relacionamento que se volte para a união, mas que se volte apenas para a experiência, o experimentar. As pessoas casam e dizem, vamos casar, vamos ver se vai dar certo. Portanto, o relacionamento com Deus te livra dos perigos do não dar certo. Seja em seu casamento, seja em seu trabalho, seja em sua vida familiar, seja em sua vida pessoal, seja dentro de sua igreja. O terceiro item de nossa lição de hoje, né, que volta a dizer que tem o tema relacionamento perigoso, trata da questão da oferta, as ofertas dos falsos deuses nos dias atuais. É bem verdade que existe uma tendência toda natural de nós seres humanos buscarmos determinadas coisas que desejamos. Ou seja, o filho pródigo buscou novos relacionamentos, novas aventuras. Nós também somos dados a buscar determinados novos relacionamentos.
determinadas novas aventuras, descobrir coisas novas. Mas também, de outro lado, existem as ofertas do mundo para que nós nos mergulhemos neste tipo de busca ou venhamos a abraçar essas ofertas que o mundo atual nos traz diante de nós. Daniel e os seus amigos, né, Daniel, o profeta, e seus amigos Sadraque, Mesaque e Abednego, eles, na experiência que eles tiveram com as ofertas que foram dadas a eles quando chegaram na Babilônia, né, ofereceram a eles as iguarias do rei. O mesmo que o rei comeria, eles também comeriam. Na verdade, quando foram ofertadas a eles aquelas iguarias, os manjares, né, o chamado manjar do rei, o que foi ofertado a eles era como que se fosse uma chamada a quererem viver como reis. As ofertas que foram dadas a eles de viver como reis não foram aceitas. Por quê? Porque sabiam Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego que aqueles manjares, antes de serem servidos nas mesas que eles comeriam, eram inicialmente oferecidos aos deuses da Babilônia, e havia muitos deuses. Eram coisas consagradas aos deuses da Babilônia, e eles não quiseram um relacionamento com aqueles deuses. Não poderiam participar dessas ofertas que o mundo deles naqueles dias lhes dava, ofertas extremamente atraentes. Né? Daniel e seus amigos, e até mesmo Jesus, receberam ofertas, né? Ofertas falsas. Jesus, quando esteve naqueles 40 dias no deserto, no momento em que ele estava mais enfraquecido, que a fome e a sede apertava mais, o diabo se apresentou diante dele e ofereceu a ele o que? Toda a terra, todas as riquezas, todos os prazeres do mundo. Né? Eis que se prostrado me adorares, tudo isso será teu porque me foi dado. Olha que oferta atraente, sedutora que Jesus recebeu. Daniel, Sadraque e Mesaque também tiveram ofertas atraentes e sedutoras, mas essa de Jesus foi uma oferta tão atraente que Jesus poderia em seu conforto dizer: o homem é desobediente, o homem busca outros relacionamentos, então eu vou aceitar essa oferta de Satanás e simplesmente não serei morto, crucificado e poderei gozar dos prazeres deste mundo. Serei dono de todos os reinos dessa terra. Bastando para isso, me ajoelhar aos pés de Satanás e adorá-lo uma única vez. Por isso, meus amigos, a rejeição de Jesus à oferta de Satanás e a rejeição daqueles jovens às iguarias do rei nos traz um exemplo, nos traz uma advertência de que um relacionamento perigoso e destrutivo está diante de nós quando é um relacionamento proposto por um Deus que não é o Deus Altíssimo, que não é o Deus único, que não é o Deus Criador dos céus e da terra, que não é o Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, todas as ofertas que nos vierem, por mais atrativas e sedutoras que forem, são ofertas falsas. E nesse cenário que se despontou diante de Jesus, com Jesus rejeitando a proposta de Satanás e não adorando a ele, ele nos ensinou que não basta apenas recusar as propostas dos outros deuses, recusar os relacionamentos perigosos, mas é necessário também adorar a Deus. Uma advertência nos é dada, então, de que além de devermos evitar e rejeitar e repelir relacionamentos perigosos,
devemos adorar ao Deus Altíssimo. Por isso o primeiro mandamento é este: não terás outros deuses diante de ti. Porque se você tiver, você será destruído por esses deuses. Porque se você tiver um relacionamento, você receberá falsas e atrativas e sedutoras chantagens de Satanás. E ao final você colherá aquilo que o filho pródigo colheu: miséria, fome, solidão, abandono, frio, arrependimento. E você vai querer ser nada mais do que um simples jornaleiro, do que um simples empregado, podendo ser muito mais que isso, podendo ser um filho por adoção. Nesse sentido, este primeiro mandamento da lei de Deus, o primeiro mandamento do Decálogo, sem a sua observância, nenhum dos demais mandamentos terá verdadeiro sentido. Portanto, meu querido, observe bem esse mandamento como um alerta, mas também como uma promessa. Se você recebê-lo como um alerta, você verá que além de repelir, evitar, rejeitar relacionamentos perigosos, você deve adorar a Deus. E como manifestação desse amor de Deus, você terá o tratamento de um filho, como aquele pai que recebeu de volta em sua casa o filho pródigo. Portanto, o primeiro de todos os mandamentos é aquele que faz construir dentro deste cenário a possibilidade de termos um relacionamento verdadeiro, sadio, saudável, próspero, feliz, salutar e que nos trará a vida eterna, a proteção e a prosperidade concedida por aquele que é o único Deus e que quer ser adorado como tal. Que Deus nos abençoe. Aqui ao lado, vocês vão verificar que existe uma casinha em ruínas. É assim que fica a vida daqueles que buscam um relacionamento que não é o relacionamento com um único e verdadeiro Deus. Não deixe a sua vida ficar como essa casa. Não deixe a sua vida ser destruída por relacionamentos perigosos. Construa uma casa firme na rocha e viva eternamente com aquele que é muito mais, que é capaz de nos dar muito mais do que pedimos ou pensamos. Que Deus nos abençoe neste maravilhoso dia, em meio à sua natureza, em meio à sua criação, que nos demonstra a cada dia o seu poder, o seu cuidado para conosco. Não jogue fora aquilo que tem conseguido na casa de seu Pai. Não vá para longe. Não leve contigo a sua parte que não é sua. Não viva novas experiências, novos relacionamentos que estejam contrários àquele que Deus propôs para você. Deus abençoe e até a próxima lição. Ela é muito curiosa. Está querendo construir um novo relacionamento comigo. Será que é um relacionamento perigoso? Ou perigoso para quem? Para ela ou para mim? Menininha. Essa é a obra da criação de Deus. Mocinha. Vamos tirar esse chifre, vamos?